Em Efésios se tinha adoração a Deus. Em Efésios se tinha cultos pagãos, a qual muitos irmãos que tinham se convertido a Cristo através da pregação do apóstolo Paulo, eles queriam pegar as coisas do mundo e trazer para dentro da igreja. E não é assim, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, você deve viver uma nova criatura. Uma coisa, irmãos, que nós temos que entender. Vou começar do propósito da vida. Será que você sabe por que Deus criou a sua vida? Qual é o motivo de você existir? Qual é o motivo de você estar aqui nessa manhã? É um propósito de Deus? Qual é esse propósito que Deus ele cria o ser humano? Deus ele criou a sua vida, criou a minha vida. Não foi para nós vivermos nos costumes humanos. A primeira coisa que Deus ele requer de cada um de nós, que reconheçamos que Deus, apenas Deus, merece a glória, a honra e o louvor. Aleluia! Não tem idolatria, não tem imagem, não tem outro Deus, só tem o Deus de Israel. Aleluia! Segunda coisa, o propósito que Deus criou o homem, para você reconhecer que Deus glorifica a Ele, mas também Deus criou você e eu, para nós vivermos a vontade de Deus. A vontade de Deus no jardim era que o homem vivesse uma vida obediente, uma vida de reverência, uma vida de temor, uma vida que agradasse a Deus. Deus obrigou o homem a isso? De maneira nenhuma. Se Deus tivesse obrigado ao homem a viver do jeito que Ele quer que nós vivamos a vontade dele, mas Ele não obriga ninguém. Tanto que no primeiro teste de obediência, o primeiro teste que Deus ele faz com o ser humano, testa a sua obediência a Deus. O fruto da árvore que não era para ser comido era um teste de obediência, a qual Adão e Eva fugiram do propósito da criação, que é viver a vontade de Deus. Amém. Diga assim: eu quero. Eu quero. Está muito fraco. Eu quero viver a vontade de Deus. É isso, meus amados irmãos. Nós encontramos também outro propósito da criação. O homem que é criado por Deus recebe todas as dádivas de Deus, recebe a vida, recebe o alimento, recebe um lar, uma casa. Ele tem que ser grato a Deus pela dádiva da vida. Quando um homem ou uma mulher começa a viver a vida do jeito que ele quer, do jeito que lhe apraz, se esquecendo de Deus, indo a costumes que não agradam a Deus, essa pessoa está vivendo pela dureza do seu coração. Conforme diz o apóstolo Paulo em Efésios, aquelas pessoas gentis que andam nas suas vaidades, entrenebrecidos do entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do vosso coração. Quantos corações duros, meus amados irmãos, que nós vemos nesse mundo de pessoas cruéis, que não querem reconhecer a glória de Deus, querem viver na vaidade do seu sentido, dinheiro, prazeres, coisas do mundo que não agradam a Deus. Mas se você está aqui, foi porque você reconheceu que o velho homem morreu. Aleluia! E que em Cristo, é em Jesus que você vai viver uma nova vida. É em Jesus que nós vamos viver, meus amados irmãos, uma nova vida. Porque o pecado ele entrou, destruiu. O pecado ele entrou, acabou com a humanidade. Mas não foi o pecado que pôs fim, porque sempre a última palavra ela é de Deus. Amém, verdade. Agora, meus amados irmãos, vamos entender o mistério. Vamos entender o mistério.
Glória a Jesus. Coríntios capítulo 15, versículo 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Amém. O pecado tinha acabado com a humanidade. Todos tinham morrido em Adão. Mas agora Cristo, ele pega os nossos pecados, a cédula que era contra nós, como diz o apóstolo Paulo. Nós estávamos sentenciados à morte, a viver na vaidade, a viver afastado de Deus, separado de Deus, pela ignorância dos nossos corações. Mas Deus, ele traça um plano de salvação para a minha vida e para a tua vida. Quem é grato a Deus pela sua misericórdia, diga amém. Amém. Quem é grato, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus, ele prova o seu amor por nós, que ainda nós em pecado, ele providencia a sua salvação. Não era nenhum sacrifício humano poderia trazer a salvação para nossas vidas. Por isso que nós ouvimos de Paulo: pela graça sois salvos. Porque eu e você merecíamos a condenação, eu e você merecíamos a morte, mas ele sacrificou a sua vida por nós, o sacrifício vivo, o sacrifício que foi feito para mim e para você, o favor que nós não merecíamos. Nós não merecemos não, irmãos, mas o amor de Deus é grande. Aqueles que morrerem em Adão, se tiverem em Cristo, serão vivificados. Serão novas pessoas. Como diz no versículo 45 do mesmo capítulo 15 de Coríntios. Assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Jesus, ele é o novo Adão. O novo representante de Deus para com os homens. O Deus Pai encarnado. O Deus encarnado que traz o teu amor para as nossas vidas. E que no dia após o seu batismo nos mostra que nós podemos viver em obediência. Pastor, Jesus já morreu por mim. Eu já fui salvo pela graça. Será que eu tenho que passar pelo teste de obediência novamente, assim como Adão foi testado? Assim como o próprio Cristo também foi testado, a sua obediência? Porque muitas pessoas acham que Jesus não pecou. Ah, Jesus não pecou, pastor, porque ele era Deus. Não é esse motivo. Porque além de Jesus ser 100% homem, ele era 100% carne. Ele tinha a sua natureza humana. Ele não pecou porque ele preferiu a obediência. E em Cristo Jesus, eu e você podemos ser obedientes, não ao homem, mas obedientes à palavra de Deus. Aleluia. Obediente à Escritura, à palavra, à verdade. Em Romanos capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, com a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. No pecado morreram todos, e em Cristo, aquele que estiver em Cristo, poderá viver eternamente com Deus. Mas tem que largar o velho homem, tem que viver a cada dia nova vida com Deus. Viver uma vida que o pecado já não faz mais parte da sua vida. A mentira, o erro, o cigarro, as drogas, as coisas pertencentes a esse mundo, as vaidades do mundo, já não fazem parte mais da nossa vida. Porque como diz o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus vive na sua vida aí nessa manhã.
Jesus vive na sua vida, diga glória a Deus e bate palma para Jesus. Se Jesus vive na sua vida, diga glória a Jesus.